Olá, boa tarde, sou o Dr. Antônio Martins de Farias, estou aqui mais uma vez, primeiro para agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, seu dislike. Muito obrigado mesmo, muito obrigado por estar assistindo, por os meus vídeos. Eu peço que dê o like, seu dislike, não esqueça, tá? Que isso é muito importante, porque se você não der o like, o YouTube entende que não despertou interesse e não passa para mais ninguém. E quanto mais pessoas assistirem os meus vídeos, melhor. Ok, gente? Muito obrigado. Eu, como sempre, eu deixo aqui, né, embaixo o meu e-mail, o meu telefone, querendo entrar em contato comigo. Fiquem à vontade e façam seus comentários. É fundamental, porque é com seus comentários que eu aprendo, né, que eu melhoro, que eu procuro ver se eu estou errando, se eu estou acertando, né? E a gente vai tocando o barco. Bom, gente, eu agradeço aqui aos meus 313 amigos, são pessoas que eu amo, porque estão contribuindo com o meu crescimento, né, para que meu canal alcance um bom número de assistentes, para que eu comece a ganhar dinheiro, né, com o YouTube, né. Passando de 1.000 a gente começa a monetizar o canal e começa a ficar bom. Eu quero dizer o seguinte, que eu procuro sempre, claro, eu faço críticas, né? Sem dúvida eu sou um crítico, porque quem analisa política não tem como ficar só, né, elogiando. Tem que elogiar, mas também tem que criticar quando for necessário, né? Eu acho que a gente já pode, né? Termina o mês de janeiro acabou, nós já estamos aqui lá dia 4 ou 5 do mês de fevereiro, né? E o governo do presidente Lula, até agora eu acredito que tenha acertado mais do que errado, né? Tem havido alguns problemas com dois ministros, né? Uma parece que é da administração ou do turismo do Rio de Janeiro, que é envolvida lá com o pessoal, parece que o pessoal do crime organizado, da milícia. O problema é escolher alguém do Rio de Janeiro que não seja envolvido com esse povo, porque o Rio de Janeiro virou um estado sem lei, né? Infelizmente, a tal da milícia e o crime organizado domina no Rio, por falta de quê? De ausência do Estado, né? O Estado se afastou, né, do Rio de Janeiro, os governadores, se nós olharmos, tem um background interessante, todos os ex-governadores parece que estão presos, ou se não estão presos, já estiveram presos, né, sempre envolvidos com falcatruas. Esse governo atual, desejo sucesso a ele, acho que é Cláudio Castro, né, que ele consiga mais esses 4 anos fazer um bom governo para o Rio de Janeiro, porque eu estou com pena do Rio de Janeiro. Do mesmo modo, né, acho que o Brasil como um todo tem sofrido diversos reverses, né? O governo Lula, como falei, não podemos ainda fazer nenhuma crítica, né? Porque está com um mês. Apesar de ter também, né, eu falei da deputada, da ministra do Rio, mas parece que tem um ministro do Maranhão que não anda muito bom, né? Parece que usou orçamento secreto, utilizou-se de recursos públicos para investir em sua fazenda, pelo menos é o que os jornais, né, estão dizendo esta semana. Uma das coisas interessantes, eu vou fazer esse vídeo assim meio assim de vários assuntos, né, como se fosse uma miscelânea, né, de informações que vou passando. Vou fazer uma retrospectiva da semana, né, a gente também está envolvido, né, com a viagem do presidente Lula à Argentina. Foi, eu acho que bem sucedida, foi também ao Uruguai, foi bem sucedida. O que me assusta é que o Lula tem uma tendência, né, a gostar, se aproximar de ditadores, né? Aí ele marcou uma audiência com o presidente, o ditador da Venezuela, e também se reuniu com o presidente de Cuba, que são ditadores. Eu me assusto, né? O governo, um partido como o PT, que se diz democrático e insiste em afirmar que em Cuba existe democracia e que em Venezuela existe democracia. Não existe, são ditadores, infelizmente, né? Como a gente toda hora está vendo, que eleições gerais na Venezuela, gerais, né, correta, onde a oposição e situação possa concorrer de forma livre e assim. Mas, infelizmente, não é o que está acontecendo com a Venezuela, né? Mas, deixando de lado, outro aspecto também, que foi, eu critiquei e depois eu observo
observei, né, que vários petistas, digamos de passagem, sites petistas que eu assisto, acharam o máximo o presidente Lula dizer que o BNDES vai emprestar dinheiro para a Argentina, para que a Argentina faça lá o seu gasoduto, lá, gás de xisto, que é o provável substituto do petróleo, né? E que porque aí a crítica é, opa, cara pálida, nós não temos infraestrutura, o Brasil é carente de infraestrutura de rodovia, de ferrovia, de portos, nossos portos estão entregues às baratas, nossas rodovias nós não temos praticamente, muito ruim, o sistema elétrico não é eficiente, eu sei que tem a interligação e tal, mas nós temos carências energéticas. Se o Brasil crescer, a economia brasileira crescer, temos que ter um racionamento de energia, porque o sistema, né, a distribuição principalmente, podemos ter boas gerações, mas a questão da distribuição é carente no Brasil. Aí empresta dinheiro para a Argentina do BNDES, o que acontece? Leva calote, né? Geralmente, como nós emprestamos, parece que Cuba e Venezuela não pagaram os empréstimos que o BNDES fez. Mas foi a empresa brasileira que construiu a ponte, construiu o metrô de Caracas. Gente, não gera emprego no Brasil. Tá? As empresas vão para lá, contratam mão de obra lá na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, onde for. E o que acontece? E tem um princípio, claro que esse não é uma crítica, gente, mas eu vejo bem, quando você faz uma obra de engenharia no Brasil, diz assim, o presidente Lula quer implementar, né, 10 mil obras paradas. Isso é bom, maravilhoso. Eu não posso ver obra pública parada, porque obra pública parada, já falei várias vezes aqui, é prejuízo. Eu quero que as obras sejam terminadas, né? Eu sempre sou um crítico de obra pública que não termina. Né? Mas se ele abrir, aqui ele vai abrir concorrência. Abre concorrência, todas as empresas no Brasil têm capacidade de concorrer, capacidade técnica, capacidade financeira e vão entrar na licitação. Enquanto se ele empresta dinheiro para a Argentina, para o Venezuela, para o Uruguai, para o Paraguai, o presidente da Argentina não vai fazer uma licitação de só as empresas brasileiras. Se ela fizer uma licitação internacional, pode entrar empresa americana, empresa cubana, boliviana, de onde tiver, porque é internacional. E quanto se ficar, então é muito difícil, beneficia a empresa brasileira, porque será construída por a obra na Argentina será executada por empresa brasileira. Mas vai ficar escolhida Odebrecht, como foi em governos anteriores. E deu no que deu, né? A chamada Lava Jato, que a gente tem crítica à Lava Jato, mas também não pode dizer que a Lava Jato só fez coisa ruim. A Lava Jato mostrou, né, essa corrupção, essa desapropriação, né, do Estado, através dos escândalos na Petrobras e também nessa questão de emprestar dinheiro para empresas fazer, para o Odebrecht, OAS e companhia fazer empresas em países estrangeiros. Então é uma crítica, eu aceito a crítica, mas também eu faço essa observação. A questão da isonomia da concorrência, né, que a gente, no Brasil, o governo é obrigado a fazer, porque faz uma concorrência ou faz uma carta convite e todas as empresas brasileiras. Agora, lá na Argentina, o presidente da Argentina vai escolher a empresa que ele quiser. Então, não há uma isonomia, não há uma certa, assim, capacidade de ser que todas as pessoas tenham a mesma oportunidade. Eu acho que é importante, mas a gente precisa de entender. Eu espero que o governo Lula ele tome outras medidas, né? Espero que ele faça uma boa política econômica. A gente precisa, né, de sair da crise que a gente está envolvendo. Nós temos inflação ainda muito alta, nós temos conceitos internacionais, conflitos internacionais que nos assustam. Por exemplo, a captação, eu estava lendo hoje no jornal Estadão, né, a captação de bônus, de títulos de empresas, as empresas brasileiras não fizeram nenhuma captação de dinheiro no estrangeiro. Isso é muito bom, é muito ruim, pelo contrário, né? Tomara que em fevereiro elas captem dinheiro lá, porque países como Colômbia, como a própria Argentina, trouxeram 10 bilhões de dólares e o Brasil não trouxe nada em janeiro. Porque as empresas brasileiras, elas estão assim, ansiosas, né, com o que vai ser do governo Lula, e ainda o mercado ninguém sabe. Agora, supõe-se que a partir de fevereiro, as empresas brasileiras começam a captar recursos no exterior para tocar, né?
os seus negócios, as suas atividades, né? E não recorra só aos bancos. É bom que elas estão tomando emprestado no mercado interno, né? Isso é muito bom, mas a gente precisa de ter essa visão, uma visão mais global, né? Que isso é através de política econômica. O ministro Haddad tem que demonstrar que a gente tem que ter confiança nele para que essas empresas estrangeiras as empresas brasileiras possam captar dinheiro no estrangeiro para tocar seus negócios. Abrindo espaço, claro que os bancos, né? Se pouca gente procura para tomar emprestado, o que é que o banco vai fazer? Vai emprestar com menos juros, baixos juros, para emprestar para as outras pessoas. Então, os pequenos construtores, pequenos comerciantes também terão acesso ao crédito de uma forma supostamente mais barata, porque as empresas brasileiras podem captar recursos no mercado internacional. Eu acho que isso é muito importante e precisamos de ver. Agora, isso é uma questão de confiança. Outra coisa que me preocupa, eu sei que você está na iniciativa privada e você diz, o governo não tem nada a ver com isso. Tem, gente. Esse escândalo das lojas americanas. A gente fica muito preocupado, lojas americanas têm uma tradição, né? É até uma questão romântica, né? Quem é que nunca foi, pelo menos quem morou em São Paulo, Brasília, quem é que nunca foi às lojas americanas, né, com sua namorada, comer uma banana split, né, aquela lanchonete, depois comprar um bombom, ou até furtar um bombom mesmo, né? É uma história desde 1929. E, de repente, essa empresa nos surpreende com um escândalo, né, de 20 bilhões, aí pede recuperação judicial, alegando ter uma dívida de 43 bilhões de reais. E tem 3 sócios, né, que são os homens mais ricos do mundo, talvez, e Oxalá, do Brasil. Todos moram no estrangeiro. E a gente enxerga o seguinte, gente, é muito difícil que eles, né, esses grandes milionários, não sabiam do que estava ocorrendo. Porque quando você fala de 20 reais, tudo bem, mas são 20 bilhões de reais, é muito dinheiro. Então, acho que tem todo um processo envolvido. Eu me assusta muito e eu não gosto. Porque o que está acontecendo? São fundos de ações, né, no mercado internacional, porque no Brasil só se dá valor no mercado internacional, no mercado de ações, no mercado financeiro. São empresas que compram através de títulos, né, criam uma empresa de captação de pontos, de bônus, e começa aí compra ações de uma determinada empresa e promete rentabilidade rápida ao investimento, e no final ela acaba descapitalizando, e o importante é o lucro. Isso acontece, várias empresas no Brasil já quebraram, né, por investidores que só são especulativos, eles não estão interessados em alongar o comércio, eles querem ficar rico, como fez o Ike Batista, né, a OMX, né, foi tornar o Ike Batista o homem mais rico do mundo, é o homem mais, né, e ele desmontou o Rio de Janeiro todo, o Hotel Glória, que é o hotel mais bonito, e ele destruiu, e no entanto parece que hoje parece até preso, e tudo foi por água abaixo, porque diz, mas Antônio, é da iniciativa privada, mas as instituições públicas têm como saber disso. Então há, né, falta fiscalização. É lamentável que essa questão das lojas americanas, mas Antônio, você não está assim, afeta todo o mercado, porque cria uma insegurança para o investidor estrangeiro. Tanto é que o Brasil, como eu falei há pouco, né, as empresas brasileiras ficaram o mês de janeiro todinho sem captar recursos no estrangeiro. Medo, insegurança econômica, não sabe o que vai investir, tudo isso cria o quê? Gera desemprego, porque as empresas no início do ano elas estão ávidas, né, para dizer assim, estimular, criar, desenvolver e iniciar seus projetos de longo prazo, novos investimentos. E quando elas recuam seus investimentos, cria o quê? Uma insegurança, não cria emprego, e isso deixa o Brasil cada vez mais pobre. Então a gente, mas você não precisa. Eu não sou economista, mas de uma forma geral a gente tem que entender que gera emprego, né? Um escândalo desse como lojas americanas não gera emprego, muito pelo contrário. Qual é a segurança que tem, né? Os funcionários das lojas americanas, não sei quantos são, né? Os empregados estão todos inseguros, todos trabalhando com medo, todos sabem que podem perder seus empregos, pode sair sem receber seu FGTS, a gente não sabe se ela depositou, e vai para um passivo jurídico lá, numa ordem de hierarquia, né? Não vamos discutir direito falimentar aqui,
na lei de falência, mas tudo isso cria uma insegurança. E o que a gente precisa é um país que tenha confiança, a gente precisa acreditar no governo. Então, a responsabilidade do governo Lula é muito grande, porque ele pegou o país desgovernado, né, um país sem governo, um país que o Bolsonaro ficou 4 anos enganando, sem trabalhar, sem fazer nada, e agora ainda teve essa questão do tentativa de golpe fracassada no dia 8 de janeiro de 2023, e a gente precisa confiar. Parece que o Haddad não traz essa confiança no mercado, mas eu acredito no Haddad, tomara que ele faça uma boa gestão econômica, junto com o planejamento lá, parece que é a ministra Simone Tebet, e também indústria, né, que está com o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin. Eu acho que a gente precisa de incentivar a indústria e criar mecanismos, né, para a indústria. Eu acho que é a época de sair dessa discussão, porque há muitos anos, eu estou com 66 anos, né, completei no dia 30 de janeiro, 66 anos, e sempre se discute a questão do subsídio no Norte, Sudão, Sudene, e não melhorar, né? As empresas não cresceram, o Brasil não cresceu na indústria. A Zona Franca de Manaus, ela importa mais da China, do Japão, do que qualquer outra. Ela importa. A Zona Franca de Manaus foi criada com o propósito até 2050 lá para desenvolver a tecnologia nacional. Cadê a tecnologia? Ela compra uma peça de relógio, peça de TV e monta em Manaus e fica por isso mesmo. Então, acho que tem que encontrar, a indústria ela tem que crescer através de outra política. Acho que tal do incentivo fiscal a gente precisa de discuti-los. Olha, gente, como vocês é um pupurri, né? Não é um pupurri, porque pupurri a gente fala quando é música, né? Mas é uma miscelânea, mas vale a pena a gente refletir sobre isso, né? Sobre a questão da política econômica, as empresas captarem recursos no mercado internacional, a gente confiar no ministro da Fazenda, né? E assim sucessivamente. E essa questão das lojas americanas que tiraram o sossego, né? Porque elas, sem dúvida, se as lojas americanas dizem que ela tem estoque para 3 ou 4 meses, se os credores, né, o mercado não venderem para ela a mercadoria, ela vai fechar. Vai criar o quê? As outras grandes lojas também de varejo, elas podem ganhar dinheiro, mas também elas podem ir à falência. Porque o que acontece? Há um recuo no mercado, os consumidores não vão comprar, porque a taxa de juros está muito alta e a crise econômica não permite. E também os vendedores, os credores dos grandes grupos de varejo vão ficar retraídos, e o que acontece? Pode criar uma crise econômica. Então a gente precisa de orar a Deus para que essa crise das lojas americanas não afete o setor, assim, o setor de varejo no Brasil, que é muito importante para melhorar a nossa economia. E é onde o pobre pode comprar a crédito ainda, uma televisão, uma geladeira. Se o pobre não tiver esse crédito, o que ele vai fazer para compor a sua casa, para melhorar a sua condição de vida? Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.